trabalho na engenharia aqui da Getrotech. Vou estar apresentando o Márcio, que trabalha na Tektronix, ele é gerente de canal da Tektronix, ele vai passar a apresentação para vocês. E só para a gente se acertar, a Getrotech é uma empresa que foi fundada em 2003. Ela é uma empresa especializada em consultoria na parte de pós-venda, venda de equipamentos de teste e medição, e também trabalhamos com a parte de ferramentas especiais, são ferramentas para NR10, ferramentas antifaiscantes, e a gente tem mais de 17 anos no mercado e atua na área de engenharia, manutenção, instrumentação, na parte de pesquisa e desenvolvimento, produção e qualidade. No nosso portfólio, a gente trabalha com várias marcas que sempre têm um diferencial de tecnologia, são empresas que atuam no mundo inteiro, e a gente faz na Getrotech o treinamento técnico operacional dos equipamentos que a gente vende. A gente também desenvolve aplicação, então muitas vezes o cliente tem uma necessidade, mas não sabe necessariamente do que ele vai usar para fazer, então a gente tem o departamento técnico só para fazer esse estudo para o cliente. A gente faz startups de processos de teste e medição e eventos que nem o que estamos fazendo agora, seminários, workshops na própria empresa. A gente participa muito de CIPAT e faz a demonstração dos eventos aí. Eu vou passar agora para o Márcio, que vai começar a apresentação, e caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, manda no chat, na medida do possível a gente vai respondendo, e no final a gente pega um resumo das perguntas e tudo, e vai estar ajudando vocês aí. Deve demorar mais ou menos 1 hora essa apresentação. Fala aí, Márcio. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Como o Felipe comentou, caso vocês tenham algum problema, né, coloquem no chat para que a gente possa ajudar. Primeiramente, me apresentando, né, eu sou o Márcio, eu sou o gerente de canais da Tektronix, trabalho na Tektronix por volta de 10 anos, tá? Como gerente de canais e parte de aplicação também, né, suporte a cliente. Então, vou deixar meus contatos aqui para vocês, caso vocês tenham dúvidas, queiram saber mais alguma coisa sobre suporte de algum equipamento ou ajuda, né? Muitos de vocês já têm equipamentos da Tektronix, né? Deixar meus contatos aqui gerais, caso vocês necessitem. E, claro, primeiramente agradecer a todos pela presença no webinar em parceria com a Getrotech, né, Tektronix. Espero conseguir agregar, né, informações para vocês e tentar ajudar vocês com relação ao desenvolvimento, né, entender melhor sobre as ferramentas, né, que nós podemos oferecer de soluções para vocês, né. O primeiro slide que eu gosto de mostrar é esse, né? Assim como nessa foto, né, a gente mostra aqui, o osciloscópio nasceu lá por volta da década de 40 e 50, né, para o mercado. Eu gosto de mostrar porque a Tektronix também nasceu nessa época e nasceu fabricando osciloscópios, né? Então a gente mostra essa foto aqui gosto de mostrar como histórico, né? Os primeiros osciloscópios que foram lançados são osciloscópios que eram bem grandes, né, se a gente comparar com os equipamentos de hoje, né, grandes e pesados, né, porque eram osciloscópios todos com componentes discretos e lá do passado valvulados, né. Então, são equipamentos que a pessoa não conseguia carregar, né, tinha que andar em cima de uma bancadinha com rodas e você movimentar ela dessa forma, né. Então, mais basicamente que vocês entendam, quando foi lançado os primeiros osciloscópios, né? Foram lançados mais ou menos na década de 40 e 50, né? E a Tektronix nasceu vamos dizer assim, dessa invenção que é o osciloscópio, né? E a gente coloca aqui a foto dos dois principais fundadores da época, né? Com a foto dos primeiros osciloscópios em 1950. Comentando um pouco de evolução, né, que é um dos principais temas de hoje que nós temos, como se evoluiu na linha do tempo, né, os equipamentos, os osciloscópios, né, que seria o tema de hoje, né. Seria, como a gente comentou, lá para a década de 40, 50, né, foram inventados os primeiros osciloscópios que nós chamamos como termo de
vocês vão escutar muito falar hoje aqui na apresentação, né? E nós falamos em termo de ART. O que seria ART? É Analog Real Time, que seria o osciloscópio, né, analógico de tempo real. Eles foram os primeiros a serem lançados e, vamos se dizer assim, os principais mercados para aquela época era o mercado militar, né, que estava próximo ali da Segunda Guerra, e também o desenvolvimento militar, né, que exigia equipamentos de muita tecnologia daquela época, né. E nessa época também tinha muita transmissão de vídeo, né, as primeiras transmissões de TV, tinha muito desenvolvimento para utilizando osciloscópios, né, nessa época. Então ele foi inventado lá a primeira tecnologia de osciloscópio, a ART, lá por volta dessa época. Depois veio, 30 anos mais ou menos após isso, né, 1980, veio os osciloscópios que nós chamamos de DSO. O que seria esse termo DSO, né, que a gente vai falar bastante também? Digital Storage Oscilloscope, que é o osciloscópio de armazenamento digital. Seria um osciloscópio que, basicamente, ele digitaliza o sinal. Então, ele pega o sinal lá, aqui, como a gente falava em analógico, não havia digitalização, né? A gente trabalhava com tubos de raios catódicos. Aqui, a gente trabalha com um osciloscópio digital, então, ele pega todos os sinais e digitaliza. Por quê? Nessa época, se exigia muito, né, a parte de desenvolvimento de computadores, né, com altas velocidades, estavam se começando a aumentar a velocidade dos computadores, né, e microprocessadores também, e muitos sistemas, né, microcontroladores, tinha muitos componentes que tinham alta velocidade também, e precisava se estudar os dados, né, desses tipos de instrumentos. Então, nessa época, se viu muito mercado para isso, então se desenvolveu o primeiro osciloscópio digital, vamos dizer assim, da época, né, por volta de 1980. E após isso, né, a última tecnologia que vigora até hoje, né, os osciloscópios de média e alta performance, que nós temos no mercado, são os osciloscópios que nós chamamos de DPO. O que seria DPO, essa sigla? Seria Digital Phosphor Oscilloscope. É o osciloscópio de fósforo digital. Tá? O que seria essa tecnologia, comentando rapidamente para vocês, a gente vai detalhar um pouco mais à frente. Seria fósforo digital, que ele fala, né, nesse termo. Seria, não que a tela do osciloscópio seja de fósforo, vamos falar assim, ele diz fósforo digital, que seria a capacidade do equipamento de simular o fósforo do osciloscópio analógico com a capacidade de armazenamento digital do osciloscópio digital. Então, vamos dizer assim, a tecnologia DPO, ela junta o que tinha de melhor, né, vamos dizer assim, que é a velocidade basicamente, né, do osciloscópio analógico, com o armazenamento do osciloscópio digital, né? Então, ela une essas duas partes, vamos dizer assim, técnicas de cada um que são boas, né, para ter um osciloscópio que trabalhe com frequências mais altas e faça uma análise vamos dizer assim, com a confiabilidade melhor, né, que os tempos de hoje exigem, com os processadores mais rápidos, tudo isso, né? Eu inicio com essa tela, né? Primeiro a introdução de osciloscópio, né? Muitos de vocês já conhecem, tá? Mas eu gosto de comentar bastante sobre essa tela. O que é um osciloscópio, né? Muitos, assim, quando a gente fala em osciloscópio, já sente um pouco de, vamos dizer assim, não digo medo, mas assim, o que o osciloscópio mede? É um nome meio complicado, né? Então, o que seria um osciloscópio? Basicamente, para mostrar para vocês como interpretar, né, o sinal na tela. Basicamente, o osciloscópio ele trabalha, que a gente fala em 3 eixos, mas vamos comentar primeiro dos 2 eixos aqui, que são os principais, que é X e Y. Basicamente, o osciloscópio ele mostra na tela gráficos, né, de variações de amplitude, né, que é voltagem, né, que a gente fala de tensão, variação de tensão no tempo, que é o que nós comentamos nós falamos muito nesse termo, né, que é domínio do tempo, que é o X, o eixo X é tempo, e o Y é amplitude, né. Então ele desenha gráficos, né, ele faz aquisições lá com a ponta de prova dele e desenha gráficos para vocês em domínio do tempo e desenha o sinal para vocês na tela. Fazendo um comparativo, né, que muitos estão mais acostumados com multímetros, às vezes eu trabalho com multímetros. Os multímetros de hoje, né, até com logging até de memória, eles fazem isso também, né? Eles fazem medidas de tensão ou corrente, né?
também aqui também dá para fazer medição de corrente, com relação ao tempo. Só que quando a gente compara com o multímetro ele trabalha com frequências, vamos dizer assim, mais baixas, né? Sinais mais lentos. Quando a gente fala em sinais mais rápidos, né, que são processadores, microcontroladores, sinais que exigem uma velocidade muito rápida, o osciloscópio consegue trabalhar melhor porque ele tem uma resolução melhor, né? Ele tem uma taxa de amostragem, né? Ele captura mais o sinal mais rápido, né, para vocês. Ele tem uma capacidade de medir mais rápido. O outro eixo que eu coloco aqui, que eu vou comentar mais à frente para vocês, é o eixo de intensidade, né, que é o saindo fora da tela aqui, que é quando vocês têm a percepção de algum sinal que aconteceu mais vezes que os outros. Né? Eu vou ilustrar nos próximos slides melhor para vocês. Tá? E aí, passando pela parte básica aqui rapidamente para vocês, de algumas medidas que o osciloscópio faz, em alguns termos, né? Falamos muito em frequência, né? Frequência normalmente a medição é em hertz, e que foi a pessoa que inventou essa unidade de medida, né? O hertz lá atrás. Seria 1 hertz significa 1 ciclo por segundo, né? Então, quantas vezes um evento acontece em um segundo, né? Vamos dizer assim, basicamente o que é o hertz. Tá? Uma analogia aqui também, para ficar mais fácil para vocês entenderem, com a alimentação da tomada nossa do dia a dia de hoje. Né? Nós temos lá, o nosso padrão é 60 Hz. Então, seria 60 Hz aqui, 60 ciclos por segundo. Então, seria como se fosse 60 formas de ondas dessa acontecendo num tempo de 1 segundo. Só para vocês entenderem. Temos o termo período, que o período é quanto tempo cada ciclo demora para finalizar, né? Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um ciclo aqui e tem um período, tá? que é menos de 1 segundo, né? Que 1 segundo é o total aqui de 3 ciclos. Tá? Então, o período é esse tempo que ele demora para completar um ciclo. E normalmente tem uma fórmula que a gente chama 1 sobre F, que é 1 sobre a frequência, né? E tensão, né? Que normalmente é a amplitude, como a gente comentou lá, que é o eixo Y, que são as potências, né, do sinal. E fase, rapidamente, quando a gente mede dois tipos de sinais, muitas das vezes, né, a gente quer verificar, por exemplo, muito tempo que a gente fala de defasagem, né, seria, por exemplo, o outro sinal começando nesse ponto aqui, né, uma senoide, nós teríamos uma defasagem de um sinal para outro, de diferença de fase, né, de 90 graus. Então, é um termo também utilizado para medidas de forma de onda. Obviamente, tem outros, mas eu coloquei os básicos aqui para vocês entenderem. Aqui eu coloco também nesse slide, o que eu comentei lá atrás, é uma foto, né, de cada tecnologia para que vocês tenham a percepção, né, de como que é o mesmo sinal sendo medido pelas 3 tecnologias. A tecnologia analógica, né, nós temos aqui, ele fica meio verde, que é o tubo de raios catódicos, né, e a tela de fósforo, né, que seria onde a gente consegue enxergar o sinal. Então, nós temos aqui um sinal complexo, né, mostrado aqui para vocês, e esse mesmo sinal mostrado no DSO. Né, basicamente bem semelhante, né, mas um pouquinho diferente, né? Porque aqui a gente trabalha em 3 eixos que a gente comentou lá atrás, né, X, Y, Z. Aqui, no osciloscópio digital, o DSO, vamos dizer assim, também o DSO, a gente trabalha com 2 eixos, X e Y, né, a gente não tem o terceiro eixo. Então, a percepção fica um pouco diferente. E aqui é a tecnologia DPO, que nós conseguimos ter, vamos dizer assim, a percepção também do XYZ, que aí a gente consegue ver que ele se aproxima muito, se não igual, desse sinal aqui do analógico. Claro que a diferença seria que esse tem a capacidade de salvar os dados, né? Que é uma capacidade que hoje é quase mandatória, né? Quer dizer, quase não, é mandatória, né? Em salvar os dados para poder trabalhar com os dados e melhorar o projeto, ou fazer um estudo de erros que estejam acontecendo, alguma coisa nesse sentido. Aqui, rapidamente, também para vocês entenderem como que funciona a comparação das arquiteturas, né, em blocos, né, de cada tecnologia. A RT, né, o analógico, a gente não tem processamento, né, como a gente falou, analógico, é jogado direto no tubo, então a gente basicamente tem reguladores verticais e horizontais, e o sinal já vai direto na tela. Basicamente, é o elétron indo direto à tela, né? Tá? Do tubo de raios catódicos.
O DSO ele tem um processamento que a gente chama de serial, que seria o processamento serial linear, né? Seria, a gente tem aqui a entrada do sinal, né, que é pela ponta de prova, conversão, né? Claro, como a gente trabalha com osciloscópio digital, a gente vai ter que converter ele para um sinal digital. E basicamente ele faz um processamento e joga para dentro da memória do equipamento. Depois da memória do equipamento para a memória do display, e aí a gente consegue enxergar o sinal. O DPO, isso aqui é para ilustrar um pouco melhor o que o DPO tem de diferente, né? Ele, obviamente, ele faz a digitalização como o DSO, mas ele tem um caminho mais curto, né, para chegar até a tela, porque ele tem um processamento que nós chamamos de paralelo. Enquanto ele faz a digitalização para mostrar na tela, ele já continua aquisitando outro sinal. Tá? O que nesse caso aqui do digital, ele termina de mostrar na tela para depois iniciar todo o processo. Né? Tá? Então, aqui é mais para ilustrar para vocês que o processamento a tecnologia, né, o DPO, ele melhora nesse sentido para melhorar a velocidade. Né? Por isso que nessas tecnologias a gente trabalha em média e alta performance, né? Com frequências mais altas de medidas, né? Que ele consegue perder menos tempo nesse que a gente chama de retraso, né? Tempo de retraso ou tempo morto. Aqui mais exemplos de telas, né? Para que vocês tenham a ideia real de mesmo sinal medido no DSO, mesmo sinal no RT, mesmo sinal nessa tela aqui abaixo do DPO colorido, né? O que se aproxima mais é sempre o DPO do RT, né? Tá? Para trabalhar em 3 eixos. Falando em separado do osciloscópio analógico, né? Como a gente comentou, ele trabalha com tubo de raios catódicos, tá? Então seria basicamente a aquisição do sinal e a gente joga no tubo, tem lá, obviamente tem uma eletrônica que faz com que o sinal seja desenhado na tela. Nesse próximo slide fica mais fácil de visualizar, né? Temos a aquisição aqui do sinal na ponta de prova e basicamente nós temos o que chamamos de placas deflectoras aqui na base do tubo. O que seriam essas placas? A gente cria diferenças de potenciais aqui, tanto na horizontal como na vertical, para que o elétron, quando ele passe aqui ao meio, ele consiga se desviar na vertical e na horizontal e desenhar o sinal na tela, porque aí o elétron batendo na tela de fósforo, com o efeito que ele tem lá, do elétron com a tela de fósforo, ele consegue gerar luz, né? E a gente consegue ver o sinal na tela. Tá? Então, vamos dizer assim, é o caminho, né, de visualização e como o osciloscópio analógico trabalha, né? Blocos expandidos. Né? Quais são os critérios de avaliação e as limitações, né, do osciloscópio analógico? Que hoje tem muito pouco ou quase nenhum no mercado, né? Tá? É que ele sempre esbarra, né? Chegou-se a um momento lá, quando a gente entrou na era digital, ele esbarra que ele tem limitações de banda, né? A gente não consegue subir a frequência dele muito alta, né? E hoje o mercado exige isso, velocidades cada vez mais altas, né? Equipamentos que trabalhem mais rápidos, né? Para a gente, porque a gente tem multiprocessadores dentro de qualquer equipamento digital, né? Temos também as limitações de número de canais, porque os canais normalmente têm 2 e 4, hoje tem equipamentos aí, até na nossa própria linha tem 6 e 8 canais, né? Então a gente consegue trabalhar com mais canais digitais também, então, eu vou mostrar nos próximos slides à frente, mas ele consegue expandir, né, esse range de medições, porque hoje na placa, lá atrás normalmente diagnóstico era ponto a ponto, né? Você podia analisar um ponto, depois analisar outro. Hoje, cada vez mais a gente tem que analisar vários pontos e várias tecnologias ao mesmo tempo, né? Então começa a mudar esse tipo de, vamos dizer assim, de usuário e necessidades do usuário, né? Para as suas aplicações novas de mercado. E também limitações de trigger, né? Trigger hoje, em equipamentos atuais, tem várias combinações. Anteriormente tinha, a gente poderia contar nos dedos, né, quantos modelos de trigger existia. O trigger é muito importante porque é o disparo, né, são as configurações para a gente fazer uma captura de algum sinal para poder fazer o estudo. Se a gente não consegue configurar o equipamento para fazer essa captura, fica muito difícil de a gente fazer o estudo da forma de onda ou do sinal desejado. Tá?
Osciloscópios digitais, tanto o DSO como o DPO, como a gente comentou, eles trabalham da forma de aquisição do sinal, basicamente. Em sua entrada, ele tem sempre um chip que vai digitalizar, que é um ADC, né? É um conversor analógico digital, que vai converter para zeros e uns, que são os dados, né? E depois, claro, no tratamento dele lá, tratamento do microprocessador, né? Ele vai desenhar para vocês na tela esses sinais e, obviamente, cada ponto, vamos dizer assim, de sinal na tela, ele é um dado. Então, isso a gente pode trabalhar posteriormente. Isso hoje vamos dizer assim, é mandatório hoje trabalhar com dados de medidas de osciloscópio, né? Porque as tecnologias hoje exigem, né, que a gente tenha os dados, em muitos casos modulações, sinais complexos, né? Então é bem importante trabalhar com esses dados e até emitir relatórios, né, de laudos, tudo isso com relação, dependendo do estudo que está sendo feito com o osciloscópio. Um outro tema que eu gosto de comentar também é de osciloscópios que nós chamamos de... O que significa, vamos dizer assim, essa pergunta, né? O que significa flutuar o osciloscópio? Ou que nós ouvimos muito no mercado é osciloscópios de canais isolados, né? Que a gente conversa muito com vocês, a gente tenta entender qual é a melhor, né, oferta para fazer a vocês, né, como aplicação. Seria o quê? Seriam os osciloscópios, porque normalmente os osciloscópios hoje no mercado, a grande maioria, eles trabalham com terra comum. O que seria o terra comum? Nós temos os osciloscópios que você tem lá a ponta de prova, você tem a garrinha da ponta de prova e tem um outro, são duas pontas, né? Uma ponta você coloca o sinal e a outra ponta o terra sempre, né? Então, esse terra, quando a gente coloca ali no ponto de medição, de todos os canais de osciloscópio são comum, né? Vamos dizer assim, ele tem um curto entre todos os canais. Então, eu gosto de comentar esse tema porque é um tema bastante importante, principalmente na indústria, quem trabalha na indústria, na área de eletrônica de potência, né, também, em alguns casos, que fazem medições de diferença de potencial com relação a, não ao terra, é uma tensão com relação a outra. Por exemplo, 100 volts, eu quero colocar 100 volts numa terminação e 100 volts e 200 volts na outra, por exemplo. E aí o osciloscópio vai fazer o que a gente chama de DDP, que seria a diferença de potencial, né? Que aí seria os 100 volts. Muito na indústria ou na parte de eletrônica de potência tem muita aplicação nesse sentido. Para essas aplicações, o que é recomendado são os osciloscópios de canais isolados ou osciloscópios tradicionais com pontas de provas de canais diferenciais, né? Por quê? Porque todos os osciloscópios hoje que não são de canais isolados estão preparados para trabalhar com referência ao terra em uma das pontas e outra, obviamente, a tensão, dependendo da especificação da ponta de prova. Mas essa ponta que está preparada para trabalhar com terra, ela não comporta tensões, né? Vamos dizer assim, tensões muito altas ou até alguma tensão, né? O que isso pode causar? Pode danificar o equipamento ou dependendo da amplitude do sinal, pode até ser perigoso, né? Dependendo da amplitude do sinal, em qual teste vocês estão fazendo, né? Então, o que eu gosto de falar muito nas apresentações é essa diferença de modalidade, né? O osciloscópio isolado e os osciloscópios normais, né? Que são a maioria deles no mercado, né? Então, sempre tomar cuidado com esse tipo de especificação, porque o osciloscópio de canais isolados, ele é importante para esses tipos de medições, né, que não são referenciados ao terra, ou os outros equipamentos, né, que vocês possam ter aí, que não são canais isolados, mas com probes, né, que são pontas de prova, de canais pontas de provas diferenciais, que são preparadas, né, a isolação passa por ponta de prova, né? Então, a gente consegue fazer essas medidas. Por quê? A construção dos osciloscópios de canais isolados é dessa forma, né? Normalmente, quando nós temos um osciloscópio de canal comum, o terra, ele passa ligando um ao outro aqui, por exemplo, essa caixinha encaixada aqui, e o terra dos dois iguais, e o que você vai medir seria a diferença de potencial de um sinal com relação ao terra.
Aqui, nesse caso, o que vocês conseguem fazer é fazer a medição, como os blocos são isolados, né, ó, eles não são interligados, a construção, vocês conseguem fazer medições de diferença de potenciais de um canal e diferença de potenciais em outro canal, né, não referenciados ao terra, tá? Então, é mais basicamente a arquitetura de um osciloscópio de canal isolado. Tá? Então, é mais para vocês entenderem como funciona também. E aqui, explorando um pouco melhor o DPO, né, que é o osciloscópio de fósforo digital, com as tecnologias atuais, né? Eu mostro aqui uma tela de uma aquisição que a gente fez. A gente coloca aqui mais que 50 mil formas de ondas por segundo, né? O que isso significa, né? É uma atualização muito rápida, né? 50 formas de ondas por segundo. Né? Então, o que eu costumo dizer, nenhuma atualização de tela poderia fazer isso, mas se fizesse, o nosso olho tem limitações para acompanhar atualizações, né, de tela ou alterações, né, de frequência do que a gente enxerga, né, vamos dizer assim. Então, não adiantaria a gente ter atualizações muito rápidas que o nosso olho não acompanha. Então, o que o equipamento faz hoje, né, com essa tecnologia DPO, que fica facilmente visualizável aqui nessa tela aqui, né? Nós conseguimos fazer medições com várias aquisições, né, que seriam 50 mil formas de onda, 100 mil, dependendo do equipamento, tá? E ela faz acúmulos de tela, faz várias aquisições dentro do buffer, né? Ela cria um buffer dentro da memória do equipamento e junta todas as telas e mostra para você. E quando ela junta todas essas telas de medições, a gente consegue ter percepções. Aqui, no caso, a gente colocou um gráfico, né, vamos dizer assim, o Z, né, que é o eixo de intensidade. Nesse caso, a gente colocou como se fosse um eixo de intensidade com relação à temperatura. Então, próximo ao vermelho é onde o sinal aconteceu mais vezes, né, foi mais frequente. Ele passou mais vezes por esse lugar aqui, né, assim. E próximo ao azul, que é a cor fria, né, é onde ele aconteceu menos vezes. Então, vocês conseguem ver aqui nesse exemplo que, às vezes, são sinais que acontecem menos vezes aqui, que a gente pode fazer um estudo posterior, né? E se a gente não tem esse tipo de ferramenta, por exemplo, que consegue mostrar esse tipo de atualização, a gente pode tomar mais tempo para conseguir enxergar esse tipo de sinal, né? Identificar, ver que tem esse problema, né? Nesse caso, usando como exemplo, e poder capturar, por exemplo, determinar triggers, né? Para poder fazer capturas desse tipo de sinal, né? Tá? Então, a tecnologia DPO, ela consegue mostrar isso também para vocês, como a gente chama, né, na Tektronix, como tecnologia DPX, que seria atualizações com barra de cores, né? E aí vocês conseguem ter um diagnóstico rápido, né, do que está se passando. E na maioria das vezes a gente utiliza isso para determinar glitches, transientes, né, ou em sinais infrequentes, né, que acontecem uma vez e ele não acontece toda hora, né, ele acontece uma vez, normalmente são falhas que a gente quer detectar, né. Como eu comentei lá atrás também, né, hoje a exigência do mercado exige que as tecnologias estejam cada vez mais dentro da mesma caixa, vamos dizer assim, né, e trabalhem juntos, sempre juntas, né. Eu coloco aqui uma tela de exemplo para mostrar para vocês que seria a correlação analógica digital, que a gente chama de tecnologias MSO, que veio depois, né, que é a mistura de sinais. O que seria a mistura de sinais? Seria o que a gente, normalmente ali, o que a gente apresentou lá atrás, seria medir sinais em domínio do tempo, né, tá? Aqueles sinais analógicos que a gente coloca lá no canal e mede sinais em domínio do tempo, e agregar também sinais digitais, seria sinal digital que eu costumo dizer que é níveis lógicos, né? Nível lógico alto e baixo. Alto é 1 e baixo é 0, né? São códigos de zeros e uns, que são sinais digitais, que não de hoje, já há algum tempo, todos os desenvolvedores, todas as pessoas que trabalham na área de eletrônica, né? Necessita fazer esse tipo de estudo, né? Só que mais que isso, né? Sincronizado no tempo. Então, essas medidas, por exemplo, aqui, né, sinais analógicos digitais sincronizadas no tempo. Então, ao mesmo tempo que aconteceu esse tipo de instrução, o que se passou no sinal analógico. Né? Então, eu consigo fazer esse estudo e tentar identificar se teve alguma falha em alguma instrução. Aqui o barramento
seriam essas instruções aqui colocadas em barramento, né, com os zeros e uns, que aqui no caso ele pode colocar em várias codificações, né, hexadecimal, decimal e binário, né? Então vocês podem colocar vários níveis de codificação no barramento para identificar os códigos, né, dependendo do barramento que vocês estão trabalhando. Então a ideia do mixer seria isso: misturar sinais analógicos, né, 4 ou mais, 16 canais ou mais, e barramentos, e colocar sincronizados eles todos no tempo. Tá? Então, quando a gente fala em sinais sincronizados, né, a gente tem também a parte de trigger serial e decodificação, né? Hoje no mercado, com a parte de eletrônica avançando muito, né, na parte de automóveis, na parte de energia, em todas as áreas, né, vamos dizer assim, a parte digital e a parte de comunicação, né, de microcontrolador com microcontrolador, se surgiram muitas, vamos dizer assim, padrões, né, de comunicações, que a gente chama de I2C, SPI, todos esses padrões aqui, USB, que é bastante conhecido, Ethernet. Então, são padrões de comunicações, né, de um dispositivo com o outro. E hoje, acontece muito interferência entre essas comunicações, e se as comunicações não são emitidas em uma ponta e não chegam corretas em outras, o porquê aconteceu isso? Então, são desafios que vão aparecendo, né, no mercado, e aí, com isso também, os instrumentos de medição vêm junto para ajudar, né? Vem evoluindo junto, né, com os aplicativos dentro do próprio equipamento. Então, são capazes de decodificação de todos esses tipos de protocolos, né, de comunicação que a gente costuma dizer nesse termo, né? Então, a gente consegue decodificar, por exemplo, automobilístico, automóvel, né, setor automobilístico, como a gente comenta, seria CAN, CAN-FD, Lean, FlexRay, Cent, que é uma tecnologia nova também que tem entrado, né, na parte de automóveis, e Ethernet também. Hoje, em carros aumentando a velocidade de comunicação, porque a gente trabalha com muitos sensores dentro de carro, por exemplo, se necessita ter uma comunicação mais rápida, né? Porque são muitos dispositivos ao mesmo tempo e a velocidade acabou se ficando limitada com essas tecnologias CAN que trabalham em alguns mega ou kilobits por segundo, né? Aí aqui a gente passa para megabits por segundo, né? Então já começa a ficar um pouco mais rápido as comunicações. Então cada tecnologia ela vem evoluindo, né, suas ramificações também com relação à necessidade do mercado, né? E aí, obviamente, as ferramentas vêm para somar, né, para ajudar as medidas e diagnóstico também nos dispositivos do mercado. Então, aí começa a surgir também ferramentas que eu vou mostrar ao final, né, para vocês também algumas ferramentas, mas também quando a gente trabalha muitos sinais, né, na tela, a gente começa a ter que buscar, né, sinais. Então, a gente coloca aqui que começa a expandir também, além de zoom, né, do sinal que a gente vê aqui, né, zoom, seria aqui a aquisição essa barra aqui acima seria a aquisição de memória, né, do sinal completo, né, na memória do equipamento. E a gente faz zoom aqui, que seria o colchete que está aqui perto do trigger aqui, ampliado aqui abaixo, né? E aí a gente consegue buscar também sinais, dependendo do tipo de sinal, a gente consegue setar o equipamento para que ele busque rapidamente e a gente consiga encontrar, né, o sinal desejado rapidamente. Outras questões com relação à evolução, né, de equipamentos, né, com especificação que a gente comenta dentro desse mercado, seria a resolução, né, de equipamentos. Vocês escutam muito falar nesse termo de resolução de equipamento. Qual é a resolução do equipamento na vertical, por exemplo? É uma especificação, né? Normalmente, os equipamentos de mercado são 8 bits, né? Então, hoje existem equipamentos para trabalhar em conversão de 12 bits. Por que eu comento nesse termo? Porque quando a gente fala aqui de 8 para 12, a gente fala em 4 bits, que seria 50% a mais, né? O que esse 50% a mais em resolução vertical ajuda? Ele ajuda em pontos na vertical de medida 16 vezes maior do que 8 bits, por exemplo.
Então, é uma especificação bastante interessante que vem surgindo, né, nos dias atuais, porque cada vez mais a gente precisa fazer um zoom. Por exemplo, aqui eu estou fazendo numa rampa de subida, né? Preciso fazer um zoom muito, em muitas vezes, né? E quando a gente aumenta muito o sinal e a gente tem pouca resolução na vertical, nós começamos a ter esse tipo de problema, né? Seria, começa a se desenhar um dente de serra porque faltou-se pontos para construir o sinal na vertical. Aqui, ó, quando você faz uma medição em 12 bits, a gente consegue ver um sinal mais fiel, né, vamos dizer assim. Isso acontece, eu vou usar um exemplo também em alguns clientes que eu converso, né, muito na área de energia, tem muitas normas que até exigem, né, 11 ou 12 bits na vertical, porque quando a gente faz muitas medições em transientes, né, que são variações de baixa para alta muito rápido, né, que a rampa de subida é muito rápida, e você precisa estudar, né, esse tempo de subida, estudar essa variação de tempo de nível baixo para alto muito rápido, né, e também seu overshoot, exigem existem normas que exigem uma resolução maior na vertical, né? Então, hoje no mercado existem equipamentos, né? Nós temos equipamentos com 12 bits físico na vertical e para que melhore, né? Aqui eu gosto de mostrar essa foto para mostrar a diferença, né? Quando você trabalha de um com o outro, né? Depois no final, numa demo, a gente pode mostrar melhor a visualização no equipamento, né? E com a evolução também, como a gente comentou lá atrás, né, seria uma limitação dos equipamentos analógicos, né, depois nos digitais começaram a se melhorar muito isso, seriam os modos de trigger, né. Nós temos diversos aqui, se eu apresentar todos para vocês, a gente tem muitas combinações, né, de trigger que podem ser efetuadas, né, e eu costumo dizer, para cada sinal, pode ser que a gente tenha mais que um modo de trigger para fazer a captura, né, que seria congelar o sinal para que a gente faça o estudo, né. Aqui eu coloquei um exemplo de um trigger diferente, né, que a gente começou a ter nas nossas linhas, já existe, né, nas nossas linhas de high performance, começamos a incluir nas linhas da Tektronix de média performance também. Seria o que a gente chama de trigger por região, que é o visual trigger, né. Na realidade, a gente coloca uma área, né, vamos dizer assim, desenha uma área na tela, né, como essa que está desenhada aqui, e nós podemos dizer ao equipamento, se o sinal passar fora dessa área, nesse caso aqui, né, está com o xizinho vermelho aqui, passar fora dessa área, faça a captura para mim. Então eu coloquei 2 quadrantes aqui, passando fora, capture para mim. Então, aqui nesse caso ele capturou porque o sinal, ele tem essa transmissão de dados aqui, e ele passa fora aqui e aqui, né? E aqui um exemplo abaixo passando dentro, né? Eu coloquei vários quadrados aqui, e esse tiquezinho verde aqui indica que se o sinal passar dentro desta área, ele faça a captura para mim. Então é um modelo diferente, né, de trigger que pode ajudar em alguns casos aí, tá? Em N casos, dependendo das aplicações que vocês tenham. Pulando um pouco, né, como a gente fala em equipamentos multifunções, né, em osciloscópios, a gente pula para um outro tema, né, que a gente comenta também, que começa a se agregar dentro do osciloscópio, que a gente chama de analisador de espectro, né, começa a incluir dentro da parte de equipamentos também dos osciloscópios. Então, um pouco antes de começar a falar disso, eu gosto de mostrar esse gráfico para ficar mais fácil de visualizar, né, o que é um analisador de espectro e o que é um osciloscópio, né, quais são as visões que cada um mostram para a gente na tela, né? Então aqui, como a gente comentou, né, eixo de amplitude x, y, e aqui no caso o nosso z ele vai para trás, né, não para frente que é a intensidade, ele vai para trás aqui para mostrar um outro tipo de domínio, vamos dizer assim, né. Então, partindo aqui do osciloscópio, quando a gente olha o sinal do osciloscópio, nós temos a visão dessa parte aqui que a gente chama de domínio do tempo. Seria olhar a amplitude do tempo, tá? Por que a gente colocou esses sinais assim, dessa forma? Porque quando a gente olha no osciloscópio, a gente está olhando a soma desses sinais, né? A gente olha todos esses sinais somados, que basicamente, né, seria o sinal
com a frequência do sinal que seria fundamental, né? E aí entra um termo que a gente fala muito, comenta muito, né, nessa parte de espectro e até a parte de potência também, né? Que seriam os harmônicos, né? Os harmônicos que começam a vir posterior a ele. No osciloscópio, quando a gente vê o sinal, a gente vê a soma desses sinais, que aí a gente vê algum tipo de sinal senoidal, quadrado, triangular. Senoidal seria o sinal puro, né? Vamos dizer assim, a fundamental pura. E aí, quando a gente começa a deformar o sinal, você começa a ter soma de senoides em harmônicos, né? Que a gente fala. E aí você começa a ter um tipo de sinal diferente do que uma senoide na tela. Tá? O que o Spectrum Analyzer faz? Ele faz medidas em domínio da frequência. Seria o quê? Seria a visão lateral aqui, como se a gente estivesse vendo nessa lateral aqui. A gente continua vendo amplitude, tá? Igual o osciloscópio. A gente enxerga a amplitude, tá? Só que em domínio da frequência. Então, aqui é como se fosse o eixo da frequência. E aqui cada parte aqui, parte do zero é 0 Hz, 1 Hz, 2, 3, 4, e vai aumentando, né, para cá. E aí nós conseguimos ter a visibilidade, normalmente, né, dos sinais parecidos com esse gráfico que está aqui, né. Nós temos a fundamental e suas harmônicas aqui, né. Tá? Quem já fez medidas com Spectrum Analyzer ou estudo de potência, né, quero entender quais são as harmônicas da rede, né, por exemplo. Então, a gente enxerga com uma visão como se fosse essa daqui lateral, né, que seria o domínio da frequência, né. Por que eu mostro isso? Porque hoje os osciloscópios, eles têm agregado, né, os osciloscópios com essas tecnologias, eu comento aqui da Tektronix, ela tem agregado também, porque hoje o mercado tem exigido, né, o mercado tem exigido muito essa mistura de tecnologias, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim. Então, como a gente comentou lá, entrou a área digital, entrou a parte de decodificação de protocolos e agora, com a parte sem fio também, muita coisa, transmissão sem fio, né? Muitos dispositivos transmitindo sem fio, né? Vem a necessidade de analisar tudo ao mesmo tempo, né? Tanto o protocolo como o sinal analógico e também visualizar essa transmissão, né, do sinal no ar, né, eletromagnético. Então, os equipamentos hoje da Tektronix, eles têm com um canal separado, né, tá, que eu vou mostrar mais à frente, e dentro do próprio canal do equipamento, tá, eu costumo dizer que é diferente, tá, as tecnologias que a gente embute dentro do nosso equipamento do que o FFT, que normalmente a gente faz nos osciloscópios, tá, desde a série básica. O que a gente fala que a gente tem dentro da tecnologia desses osciloscópios novos da Tektronix é realmente uma tecnologia de medição de Spectrum Analyzer dentro do canal, tá? Que é muito diferente do FFT do osciloscópio. Tá? Caso vocês queiram conhecer mais, a gente pode apresentar um tema só disso depois para vocês. Tá? Mas, basicamente, seria interpretando um pouco essa tela, né? Seria medições em domínio do tempo, a gente consegue ver também aqui, ó, nesse gráfico abaixo aqui, em domínio da frequência, né? Que seriam as potências, né? Portadoras, né? Transmissão de RF, né? Por exemplo, aqui 2.4 giga, né? A gente fala em frequências maiores até, né? E suas, no caso, harmônicas, né? Dependendo do sinal que a gente está medindo, né? Se é modulado ou não. Tudo depende da complexidade desse sinal de RF, né? E com essas tecnologias, o que a gente começa a embutir também, como a gente embute um Spectrum Analyzer em cada canal do osciloscópio, nós conseguimos também trabalhar com multicanais de analisador de espectro. Então, vocês conseguem fazer medidas de Spectrum Analyzer, vamos dizer assim, com mais que um canal, né? Que normalmente Spectrum Analyzer a gente mede com um canal apenas, né? Então, hoje expande para mais canais também de medidas, tá? Então, a gente consegue fazer estudos também de tudo misturado, sincronizados no tempo. Uma ideia de sincronismo no tempo, né, que eu quero mostrar nesse próximo slide, é o que a gente chama de... É uma tecnologia que a Tektronix implementou, deve fazer, acredito que uns 10 anos, tá?
Talvez. É uma tecnologia que a gente chama de mistura de domínios, que é MDO. Não sei se vocês já escutaram esse tipo de termo também de tecnologia que foi embutida no mercado. Seria mistura. MDO a sigla significa Mixed Domain Oscilloscope. Seria osciloscópio de mistura de domínios. Por que mistura de domínios? Porque ele consegue misturar, lembra aquela percepção de domínio do tempo com o domínio da frequência também, né? Tá? Então, nesse slide aqui, eu mostro basicamente essa mistura, né? E é uma patente do Tektronix, né? Que foi colocado lá atrás, que é um equipamento único que consegue fazer esse tipo de mistura de domínios, né? Então, seria, basicamente, vocês imaginem que é uma aquisição em domínio do tempo, tá? Que vocês podem fazer. E na tela abaixo aqui, por exemplo, em um outro canal, que seria esse, vocês fazerem aquisição de radiofrequência, por exemplo. E aí vocês conseguem ter aquisição de radiofrequência em cada ponto desse sinal que vocês fizeram a aquisição em domínio do tempo. Tá? Então, basicamente, montei alguns slides aqui para mostrar para vocês como funciona, né? E vocês conseguem reproduzir, por exemplo, ó, vocês veem aqui o Spectrum Time, eu movimentando ele, vocês conseguem ver o comportamento do sinal em RF, vamos dizer assim. Como se tivesse uma antena, por exemplo, ali no sinal de RF, o que aconteceu com o seu circuito depois de um pulso, por exemplo, esse pulso aqui que a gente gerou lá em nossa placa, né? Então, ó, as variações que o sinal vai tendo em domínio da frequência, né? Tá. Então, basicamente, a ideia para mostrar para vocês essa tela seria que a gente consegue também agora também fazer os estudos, né? Também tanto de domínio de RF, não só fazer o estudo de RF, mas também fazer a correlação entre elas dentro desses equipamentos mais modernos, né? E aí, ao final, né, basicamente vem muitas perguntas, né, porque não é tão simples, né, especificar um equipamento como esse, né? Dependendo de suas aplicações, a gente começa a ter várias perguntas, né? Quantos canais, sinais são diferenciais ou referenciados ao terra, né, que é aquela questão que a gente falou de canais isolados ou não, se existe análise de protocolo, sinais digitais, domínio da frequência, são muitas perguntas, né, mas sempre, o que eu costumo dizer, as perguntas são sempre essas, mas com relação às aplicações, que podem ter alterações aqui, né, dentro desse tipo de especificações, né. É o que a gente coloca de canal em aberto, né, minha e até da própria Getrotech, né, como um distribuidor autorizado e técnico, né, da Tektronix, ajudar vocês a especificar produto caso vocês tenham necessidade também, né, especificar uma solução, né, que melhor atenda, né, às necessidades de vocês. Então, eu queria mostrar um pouco aqui para vocês como a gente define, por exemplo, alguns critérios, né, por exemplo, critérios de faixa de frequência. O que eu falo para vocês, normalmente, quando a gente tem uma especificação de osciloscópio em alguns megahertz, aquela especificação, por exemplo, 50 megahertz, que é a nossa linha básica, ela é 50 megahertz porque a limitação de banda dela é em 50, se a gente implementar mais frequência, ela começa a perder potência. Então, vocês começam a ter como se fosse um filtro, né, no equipamento. Então, basicamente, o que seria isso? Seria sinais, normalmente, tudo depende do sinal que a gente vai medir. Normalmente a gente não vai medir só senoides, né? Que seria um senoide que seria, como a gente mostrou lá na parte de espectro, seria, quando a gente vai medir apenas senoide, você não tem praticamente harmônicos, né? Quando a gente começa a ter alterações em sinais, quadrado, triangular, a gente começa a ter soma de harmônicos, então a gente precisa ter mais frequência para poder medir esse tipo de sinal. Então, o que normalmente eu falo, né, para quem vai medir sinais complexos no mercado, normalmente, para dimensionar frequências, para especificar frequências de equipamento, normalmente a gente fala em 3 vezes mais a frequência do seu sinal ou 5 vezes mais, né, em sinais complexos. Por quê? Porque 3 vezes mais a gente pega até a terceira harmônica e 5 vezes até a quinta harmônica. Até a quinta harmônica a gente pega mais que 90% da potência do sinal, né? Tá? Em 3 vezes a gente pega por volta de 70%, 80% da potência do sinal.
Então, o que significa isso? Se a gente comprar, por exemplo, um equipamento de 50 MHz e o meu sinal quadrado é de 50 MB, seria o quê? A potência do sinal, se é 100 volts lá, você vai estar medindo 30% a menos do que a potência real do seu sinal. Então, você vai medir 70 volts, entendeu? Você começa a perder esse tipo você não vai medir o sinal real, vamos dizer assim, né? Se a gente especificar errado a potência. E com relação a isso, sempre vem a taxa de amostragem, né? Que é, que é o que a gente chama de atender o critério de Nyquist, né? São pelo menos 2,5 vezes a mais. Especificações, eu comento da Tektronix, é sempre muito mais que isso, né? Sempre 10 vezes em alguns casos, para que a gente garanta, né, a resolução correta do sinal. Tá? Então, taxa de amostragem, como a gente comentou, sempre observando o critério de Nyquist, e também as aquisições, né, do sinal. Quando a gente especifica tempo, é sempre o cálculo, né? Eu gosto de mostrar isso aqui, que é sempre o comprimento de memória do equipamento, que é bastante importante uma especificação, e a sua taxa de sobre a sua taxa de amostragem. Então, quanto maior o comprimento de memória, mais tempo eu consigo aquisitar. Se você tem uma taxa de amostragem muito alta e uma memória muito alta, você vai conseguir capturar mais tempo com uma resolução melhor, né? Então, é sempre observar essa regra, né, para quando vocês têm um tempo determinado de aquisição, né, para ter uma resolução boa do seu sinal, a regra que nós utilizamos para aquisição, né, do sinal, para não ficar igual está nessa tela aqui, né, que é um exemplo que a gente coloca, o sinal seu todo é esse, né, mas a sua tela é desse tamanho, que seria o comprimento de memória. Então, vocês vão perder essa parte, e essa parte de sinal que vocês não vão conseguir visualizar. É um exemplo que pode acontecer. Né? Então, com todo esse tipo de pacote que aparece hoje no mercado, eu mostro aqui para vocês um pouco da nova geração de osciloscópios da Tektronix. Né? Então, a gente tem canais com 4 canais analógicos e um canal de RF específico separado, né? Então, seriam 5 canais. E a gente começa a ter no mercado agora, com a nova geração, 6 canais analógicos e até 40, por exemplo, até 48 canais digitais, tá? Não 16 mais, como vinha assim de 10 anos para cá, né? A gente aumentou o número de canais digitais para análise, que hoje o mercado tem exigido um pouco mais. E aí, com essas... Márcio, eu acho que é legal falar que para você ter na entrada do canal, você já tem uma entrada lógica. Então, para cada um dos canais, eu consigo colocar uma ponta lógica com 16 canais. Então, eu consigo fazer análise separada. Acho que é isso, né? Exatamente, exatamente. Obrigado pela observação, Felipe. Então, cada canal você pode expandir para canais digitais, né? Então, aqui, por exemplo, 6, eu consigo 8 para cada, então eu tenho 48. Para esse aqui, que eu tenho 8 canais analógicos, né? Que é uma inovação que a gente tem no mercado hoje, da Tektronix, vocês conseguem evoluir para 64, né? Tá? Então, tudo depende, igual eu comentei, tudo depende da aplicação, né? Por isso que a gente novamente, eu peço que vocês consultem a gente sempre, né, para que a gente possa ajudar vocês a determinar a melhor solução, né, para que melhor atenda vocês com essa nova geração de ferramentas e outras ferramentas de bancadas que a gente tem também para oferecer. E aí, não menos importante, que é muito importante, né, também fortemente que eu recomendo que a gente converse, né, e a gente tem que ter uma preocupação também grande para especificação de solução para vocês é a ponta de prova, né? Porque a ponta de prova tem algumas variações, né? Dentro das famílias. Aqui eu coloquei algumas diferenciais, né? Para que vocês vejam, né? Ó, a ponta de prova que é passiva, comum, né? Que seria, vocês colocam um sinal aqui e aqui o terra, né? Essa garra jacaré para vocês colocarem o terra. Nesse daqui também, né? Tem o terra. E aqui vocês colocam o sinal, obviamente pela construção dele é para aguentar mais tensão, né? Esse daqui é maior para aguentar mais tensão. E diferencial, para vocês terem um exemplo de ponta de prova diferencial, que a isolação fica na ponta de prova, é essa daqui. Vocês têm até a cor aqui, ó, vermelho e preto, que vocês põem o mais e o menos, né? Vocês podem colocar 2 sinais diferenciais aqui, pode colocar 200 volts em uma e 100 volts na outra, que ele vai fazer a medição da diferença entre as duas potências, tá? Então, ela é robusta porque existe uma isolação dentro da própria ponta de prova. Tá? E aí, um exemplo aqui de osciloscópio de canais isolados que nós temos na linha, né?
que é o TPS, que nós chamamos, que é esse equipamento que está aqui na lateral. Então, por isso que depende da aplicação, por isso que a gente conversa muito com vocês para tentar chegar na melhor solução, mas canal isolado, a gente tem um equipamento e também tem como virar canais isolados com pontos de prova diferenciais. Então, tudo depende de aplicação, né? Por isso que não dá para a gente falar, para determinada aplicação é só esse tipo de solução, não. Pode ter vários tipos de soluções, porque cada aplicação também tem muita variação. Aí tem a parte de protocolos, tá? Que eu comentei para vocês, que também tem vários modelos, né? A gente pode são opcionais que a gente pode ajudar vocês a personalizar o equipamento, tá? E aqui, para finalizar um pouco a apresentação, para iniciar a demo rapidamente após esses 2 próximos slides, para que vocês tenham uma ideia de como funciona um pouco o osciloscópio, a Tektronix ela oferece pacote de soluções, né, instrumentação, para que vocês conheçam um pouco de portfólio. Não vou comentar muito tecnicamente de todos, mas que vocês conheçam, caso vocês tenham alguma dúvida, tem meus contatos, né, vocês podem acionar a mim e ao Felipe também, de Otrotec, né. Nós temos a parte de osciloscópios, que é uma linha de produtos da Tektronix, né, que continua lá desde a época que a Tektronix nasceu como empresa, né. Nós temos geradores de sinais, que seriam esses tipos de produtos aqui, né, touchscreen, com tela touchscreen, hoje, né. Analisadores de potência, que são esses equipamentos aqui, que a gente chama de Power Analyzer, né, que seriam equipamentos basicamente para medir eficiência de produto, né. Por exemplo, a gente tem na linha branca uma geladeira, eu quero medir a eficiência de consumo dessa geladeira, por exemplo. Esse equipamento consegue fazer esse tipo de estudo, né, de quanto eu entro de tensão e quanto que o equipamento está consumindo realmente, quanto que ele está perdendo, né. Ele consegue fazer esse tipo de trabalho, né. Analisadores de espectro, nós temos embutido dentro do equipamento e também temos externo, né, como esse USB que nós temos aqui na lateral, tá, até 6.2 GB e mais frequências, mas esse básico até 6.2 trabalha com o PC, né, que é um software, de tempo real. Tá? Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre esse tema também, eu fico à disposição de vocês. E nós temos também analisadores de rede dentro da linha que nós chamamos de VNA, que seriam esses equipamentos abaixo, que são modulares também, que trabalham com PC. Analisadores de rede é para quem trabalha com altas frequências, normalmente, né, querem caracterizar dispositivos, né, tá? Caracterizar antenas, amplificadores, cabos, né, verificar se quando a gente começa a trabalhar com variações de frequências, às vezes o cabo que trabalha com 100 MHz, por exemplo, não é o mesmo cabo que vai ter a mesma vai ser efetivo com 1 giga, né? Ele pode não trabalhar bem com 1 GHz, que é a frequência muito mais alta. Então, esse analisador de redes serve para isso, né? Ele traça os parâmetros e te mostra se o cabo trabalha bem, se trabalha bem, em qual faixa de frequência ele trabalha bem, tá? E apropriada, né? Ele caracteriza esse tipo de cabo, ou antena, ou amplificador, né? E aqui eu coloquei um gerador, que é um gerador de sinais também, mas gerador de sinais em RF, tá? Gerador de RF. Então, a gente consegue também gerar sinais de radiofrequência com esse tipo de equipamento, né? Falando de instrumentação ainda, a Kittley, a gente tem uma marca apresentando para vocês, a Kittley, ela foi adquirida pela Tektronix há 10 anos, e ela pertence à Tektronix, né? Então, é uma marca bem conhecida também, ela nasceu de equipamentos de bancada, tá? É uma marca norte-americana também, e equipamento de precisão. Então, a gente tem, comentando rapidamente, a gente tem motivos de bancada dentro dessa linha de produto, comentando as variações 5,5 até 8,5 dígito, né? E tem algumas variações, aquisitores de dados também dentro dessa família, a gente vê aqui no touchscreen, né? Hoje tem movimentado muito para esse tipo de famílias, né? Fontes de alimentação, né? Essa foto aqui, né? De alta precisão, tá? Aí tem várias potências para a bancada. Source meter, que seria essa foto aqui, que seria uma unidade que contempla, como a gente comentou até no osciloscópio, né? Puxando para a parte de equipamento de bancada, é um equipamento que contempla, por exemplo, fonte de alimentação dentro da mesma caixa, multímetro dentro da mesma caixa e carga eletrônica dentro da mesma caixa, né? Então, imaginem 3 em 1, por exemplo, né? Então, vocês têm 3 equipamentos dentro do mesmo
da mesma caixa. Isso serve para caracterizar esse tipo de equipamentos, né? Dispositivos, né? A gente tem eletrômetros dentro da própria, com a mesma funcionalidade de SMU, mas mais para a parte de correntes muito baixas, né? Que são, aqui entra medidores de correntes baixas e eletrômetros que são para correntes baixas e tensões altas, né? Nós temos dentro da parte dessa parte de físicos e químicos, né? Que principais aplicações, né? Nós temos de materiais também. E caracterizadores de semicondutores seria que a gente tem um transistor, por exemplo, a gente quer caracterizar, traçar curva, né? Que nós chamávamos há tempos atrás traçadores de curva, né? Seria variações de tensão em corrente. Então, esses sistemas são capazes de fazer isso, tanto esse quanto até o próprio SMU, né? Tá? Consegue fazer isso também como medição. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais também, eu e o Felipe ficamos à disposição, né, como Getrotech Tektronix, para oferecer mais informações para vocês. E probes, como a gente comentou, temos uma gama bem grande, tá? Não vou comentar de todas, mas para diversas aplicações, né? Então, conversando com vocês, a gente pode mencionar a melhor ponto de prova para que atenda melhor a solução de vocês. Tem a tela do osciloscópio aqui, vou fazer uma demo bem rápida. Hoje, com a tecnologia que temos dentro dos osciloscópios, a gente consegue controlar até remoto, né, os equipamentos e fazer a debugging, né, a análise via remoto. Então, eu começo a mostrar aqui para vocês, até devido à pandemia, a gente tem forçado muito a mostrar para vocês dessa forma e até muitos clientes têm trabalhado com equipamentos dessa forma, né. Então, por exemplo, aqui, ó, com relação a algumas telas que eu posso mostrar para vocês, né, de medição. Por exemplo, de resolução vertical, que eu comentei lá atrás para vocês, de 8 bits e 12, né? Aqui é uma medição real que eu tenho no meu equipamento que eu fiz aqui, deixei gravada, né? Que é uma medição com 8 bits e com 12, né? Tá? E eu consigo movimentar isso, ó, tá vendo? Tá? Então eu consigo analisar cada ponto da curva, tá? Vou mostrar para vocês o user interface, né? Então, como a fidelidade com mais pontos você tem do sinal, né? Como melhora para vocês na medição, né? Tá? E com esses equipamentos também a parte de dados, né? Quem trabalha com a parte de comunicação de dados e quer avaliar jitter, né? Que é um termo que é utilizado também para a parte de transmissão de dados, né? Variação de fase, né? Que a gente fala, diagrama de olho, né? Então, em medições de jitter, a gente tem aqui um exemplo, né? Que eu posso mostrar para vocês aqui, domínio do tempo aqui, né? Medidas de amplitude e domínio do tempo. E aqui é o diagrama de olho, que são as variações de fase de uma transmissão de dados, né, que são pulsos quadrados normalmente, que a gente quer avaliar se a transmissão está boa ou não, né? Tá? E aí você tem alguns parâmetros de medida, mas o que eu quero mostrar nessa tela, basicamente, para vocês, é que hoje, nesses equipamentos da nova geração, vocês conseguem ver multitelas, né? Para quem trabalha muito com equipamento, sabe que vocês veem uma tela ou duas no máximo ao mesmo tempo. Aqui, ó, a gente consegue ver várias e posicionar também da forma que eu quiser, né, na tela, tá? Então, a parte de interface de usuário ficou bem interessante nesse sentido, né? A parte de protocolos, né, que eu comentei para vocês na apresentação, um pouco falando dela, seria basicamente aqui a decodificação, né, que eu coloquei um I2C, tá? Seria, por exemplo, se eu tenho aplicações para I2C, necessariamente eu preciso de 2 canais, pelo menos, né, para essa medição. Porque um é o sinal de clock, outro sinal de dados, né? E aí, com esses 2 tipos de sinais, eu consigo decodificar o protocolo, tá? Que aí eu tenho todas as instruções aqui e até em tabela de eventos aqui ao lado. E eu posso fazer buscas por cada pacote protocolo, se eu quiser, né? Aqui, no caso, eu fiz uma para o protocolo com terminação 2, né? Eu coloco aqui. Então, eu consigo buscar todos aqui, ó, marcados com terminação 2, né? Tá vendo? Eu clicando aqui, eu consigo ir direto aos pacotes que tem, e ele marca aqui acima também. Tá. Então, isso eu consigo fazer para todos os protocolos que a gente comentou lá de pacote, né? Então, CENT, RS-232, CAN, para todos os protocolos eu consigo fazer esse tipo. Claro, cada um com sua particularidade. Todos são protocolos de comunicação, mas tem uns que trabalham com um canal, uma medição só, tem outros que trabalham com 2, tem outros que trabalham com 3.
depende da forma de trabalho de cada protocolo. E aí, outras aplicações, né, que começam a surgir medindo tensão e corrente, né, nós conseguimos medir também parte de potência, né, dentro de eletrônica de potência, né, trabalha com frequências altas e medições de tensão e corrente em frequências altas, nós conseguimos medir os harmônicos, né, as curvas aqui abaixo. Eu uso uma simulação de tensão no canal 1 e corrente no canal 2, tá? Variação de tensão e corrente. E aqui as harmônicas em corrente, né? Tá? E aqui nesse caso, ó, eu estou usando uma IEC, que seria uma norma, que são esses traços aqui acima, se as harmônicas desse tipo de sinal atendem à norma ou não. Né? Vocês trabalham muito na indústria, às vezes, para algumas medidas em dispositivos, né? Não como um pouco diferença do Power Quality, que Power Quality é para a rede, que é mais para eletrônica dentro do dispositivo, né? Se as harmônicas geradas dentro do circuito eletrônico, no dispositivo, e a eletrônica atende a alguma norma. Né? Então, os pacotes de aplicativos dos equipamentos também expandem, além de fazer todas aquelas medições que a gente comentou, né, do tempo, frequência, seriais, a gente começa a ter aplicativos também, aplicativo de potência, né, nesse caso, que é o que a gente consegue fazer aqui para vocês também, né. Tá, então aí ele tem vários tipos de análise de potência, outro que eu destaco aqui, um pouco diferente para quem trabalha com fontes, né, nessa área de eletrônica de potência, estudo magnético, né, porque a gente tem lá nos transformadores, a gente tem geração de campo, né, elétrico e magnético, e isso tem que ser tudo controlado, né, e medido, para ter uma eficiência boa, né, de não ter perdas, né, tanto magnética quanto elétrica, de campo. Então, aqui é um gráfico que alguns de vocês podem ter escutado, um gráfico de histerese, né, que é a curva BH, que nós chamamos, de campo elétrico e magnético. Então, com esses estudos aqui que o aplicativo de potência pode efetuar, vocês conseguem melhorar o projeto, mais para quem trabalha com desenvolvimento na parte de fontes, né, também. E para a parte de motores também, nós temos algum tipo de aplicativo que seria com relação a isso. Como eu mostrei para vocês lá um equipamento que tem mais que 4 canais, né, 6 canais, 8 canais, nós conseguimos medir 3 tensões e 3 correntes, né, sistemas trifásicos e com melhor resolução, tá? Então eu consigo desenhar diagrama de fasor, por exemplo, nesses tipos de medições de aplicativos de motor e checar as defasagens entre as fases, né, do sistema trifásico, tanto de tensão como de corrente, né, que vocês conseguem visualizar aqui. Seus gráficos de tensão e corrente aqui ao lado, né, e as suas defasagens, e aqui ao lado as suas principais medidas, né, tá, de potências. Principais medidas de tensão, corrente, fator de crista, né, de tensão e corrente, por exemplo, potência ativa, reativa, aparente, fator de potência. Então, vocês conseguem tirar, com essas medidas de potência, vocês conseguem tirar qualquer parâmetro relacionado à área de potência também. Né? Tá? Essa é uma demo rápida que eu queria fazer para vocês, né? Mostrar um pouco o potencial do produto. Obviamente, todo esse tipo de demo que eu fiz para vocês, se tiver ligado o equipamento na rede, tá? Vocês conseguem controlar o equipamento diretamente, tá? Por esse software ou por LXI, que nós chamamos, né? Que seria pelo cabo Ethernet, em browser, né? E facilmente vocês conseguem controlar o equipamento por aqui, porque esses equipamentos da nova geração da Tektronix, né, que eu ressalto muito para os principais usuários, são equipamentos que foram preparados para o que a gente chama de touchscreen, né? São telas touch e o software user interface, né? A interface de usuário foi preparada para touchscreen. Então isso ajuda muito para quando vocês controlam a distância, porque quando vocês controlam a distância, com o mouse seria como se fosse o dedo, né? Então vocês conseguem controlar bem facilmente o equipamento através do mouse, porque as interfaces que nós tínhamos com muitos botões nas laterais, que eram basicamente controlados todos por botões, quando você pulava para a tela o controle à distância, o controle ficava muito limitado porque você precisava dos botões para mexer em algumas funções. Né? Então o que a Tektronix fez? Ela investiu muito nessa parte de interface de usuário para que o
o usuário tem acesso a todas as funções na própria tela. Na própria tela, né? Vocês veem muitas barras aqui e muitos acessos rápidos para determinadas funções, né? Tá? O que eu queria incluir para vocês nessa demo rápida. Tá, e voltando para finalizar aqui no último slide, acho que o Felipe vai finalizar, mas novamente meus contatos aqui, né? Tá, eu coloco aqui como meu e-mail, meu telefone, tá? Tanto para a parte comercial como para a parte técnica, né? Eu gostaria de agradecer a todos que participaram do evento, tá? E caso vocês necessitem de algum suporte ou ajuda, pode entrar em contato comigo ou com a Getrotech, né? O time Getrotech, que é um distribuidor autorizado da Tektronix. Márcio, acho que antes da gente finalizar, só pintou uma pergunta aqui do Vitor, que é com relação a algumas medições que é feita com circuitos energizados, que tem a diferença de potencial. Respondendo para ele, geralmente nos equipamentos de entrada, eu não tenho uma isolação entre os canais e entre o terra. Isso aí eu já tenho em algumas outras, numa série já intermediária. Geralmente você encontra isso na série TPS, que aí eu tenho o equipamento tanto isolado do terra quanto entre os canais. Aí eu consigo fazer essas medidas tanto de entrada e um circuito, uma placa de controle, por exemplo, sem abrir curto entre eles. Em geral, nos equipamentos de entrada, quando eu tenho o mesmo terra que você tem na rede elétrica, é o terra que você tem na alimentação da sua placa. Então, se você for medir um sinal na placa, é bem provável que você queime. Acho que essa foi a pergunta, acho que uma das perguntas. E a outra era se na série TPS, que é a série nova, eu tenho analisador lógico, tá? Essa função eu não tenho nessa série de entrada, se eu não me engano, é só na linha do TPO 2000, MSO, que aí eu já tenho eles como opcionais, tá? Eu tenho a série normal e posso fazer um upgrade para ter os canais digitais. A gente fica à disposição caso vocês queiram conhecer algum equipamento. Queria que vocês entrassem no nosso site para visualizar os produtos que a gente comercializa. E qualquer dúvida, tem meu contato. Eu também tenho qualquer coisa, vocês podem falar pelo WhatsApp. E numa próxima aí a gente conversa. Obrigado pela participação. Sim. Só complementando, como a gente fez a demo aqui bem rapidamente, nós temos como fazer demos de vários produtos, né? Então, caso vocês tenham necessidade, contactem a Getrotech que a gente agenda, a gente pode fazer qualquer demo à distância, tá? Para poder ajudar nesse momento, tá? Que a gente tem passado momentos atuais, né? Do novo normal que nós temos hoje. Tá bom? Obrigado. E logo a gente vai disponibilizar no YouTube a gravação do webinário também. Obrigado a todos e até a próxima.